Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Loyola, eu sou nutricionista clínica e comportamental e também atuo com a parte de terapias holísticas. Bom, hoje eu quis trazer, no meio aí desse nosso cronograma das terapias do Florais de Bach, eu quis trazer um pouquinho um insight que eu tive sobre frequência vibracional. E quando a gente fala, e eu gosto sempre de separar isso, que quando a gente fala de frequência vibracional, terapia alternativa, como por exemplo os florais de Bach, como a psicanálise, como todas essas terapias que a gente faz, meditação, tudo isso, nós estamos falando sobre padrão vibratório e não sobre religião. Como assim, Dri? Padrão vibratório, pessoal, é física quântica. Todos nós somos átomos e esses átomos criam um campo eletromagnético. E conforme você vibra, ou seja, conforme você sente e você pensa, você vibra uma frequência em hertz. O primeiro estudioso a falar sobre isso foi o Hawkins, por isso que existe a escala de Hawkins. E o que isso tem a ver com as terapias? Tudo. Porque a partir do padrão vibratório que você tem, você vai ter determinada frequência. Então, quando, por exemplo, você vai lá fazer o seu reiki, ou você vai fazer alguma terapia com cristais para você alinhar os seus chakras, o que você está fazendo? Então, só recapitulando um pouquinho. Para quem nunca ouviu falar de chakras, chakras são centros energéticos dentro de nós e nós temos 7, certo? Quais são eles? Coronário, que é aqui em cima, bem no topo da sua cabeça. O coronário, ele é responsável pela nossa ligação espiritual. Terceiro olho, que é o campo mental, das intuições que nós temos. Laríngeo, que é o chakra responsável pela nossa comunicação. Cardíaco, chakra responsável pelas nossas sensações e sentimentos. Plexo solar, que é o chakra responsável pela nossa autoconfiança, nossa liderança, nossa criatividade. Umbilical, que é responsável aí, tem ligação com o nosso masculino, né, com a nossa energia masculina, com o nosso pai. E tô falando bem resumido, tá? Porque só de chakras dá pra fazer 1 hora de vídeo. E o chakra básico, que é o nosso aterramento, né? Ou seja, a nossa materialização aqui na Terra. É a conexão que a gente tem com a nossa mãe, com a nossa autoestima, com nós mesmos. E o que isso tem a ver? Bom, quando você vai lá receber sua terapia, você, entre aspas, recarrega esses chakras, certo? Porém, você vai pra vida, né? Vai pra sua vida, você tem um padrão de alimentação, um padrão de atividade física ou inatividade física, um padrão de pensamento, de sentimentos, e aí ou também um padrão de hábitos que você tem no geral, né? Todos nós trabalhamos com padrões. Você pode ainda não ter se dado conta, mas com certeza existem padrões. Como assim padrões? Você provavelmente deve levantar pelo mesmo lado da cama, deve sempre tomar mais ou menos a mesma quantidade de água, acordar mais ou menos sempre do mesmo horário. Por quê? Porque o nosso cérebro foi feito para gastar o mínimo de energia possível. E a gente cria isso como forma de automatizar os nossos hábitos e, consequentemente, gastar menos energia para o nosso cérebro, tá? E o que isso tem a ver? Bom, quando você foi lá, recarregou, alinhou os seus chakras, você vai para sua vida, e se você tem um padrão de pensamento e sentimento ruim, e eu vou falar o que é esse ruim, você baixa essa frequência vibracional. E aí é onde acaba você somatizando doenças de tanto vibrar naquela vibração. Então eu vou pegar aqui minha colinha, vou mostrar aqui para vocês a imagem que mostra essa tabela, e vocês veem que de 200 para cima, nós estamos em alta frequência. De 200 para baixo, em contração de consciência, ou seja, mais baixa frequência. É normal que a gente transite? Com certeza. Até porque, se a gente for 100% linear, nós não estamos sendo verdadeiros com a nossa essência. É normal sentir tristeza, apatia, raiva, ressentimento. É da nossa natureza humana. O problema é persistir sentindo isso, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Então, como vocês podem ver, existem vários sentimentos e várias frequências, né? Então, do 200 para baixo, a gente vê uma vibração mais baixa, ou seja, contração de consciência, e de 200 para cima, a expansão da consciência. Perceba que sentimentos como a culpa, como a ansiedade, que é esse medo do futuro, vibram bem baixo. E é por isso que a gente precisa identificar esses pensamentos e libertar, curar, para a gente conseguir vibrar o mais alto possível. O ideal é 200 todos os dias.
Então, como vocês puderam ver, nós temos 3 corpos, né? O corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. Independentemente da religião que você tenha, é extremamente importante você cultivar esse lado espiritual, para que você se fortaleça, crie valores, crie princípios, independente da religião que você siga. Por quê? Porque você viu aí na escala que quanto mais alto você vibra, que são os sentimentos gerados pela religião ou pela sua espiritualidade, que é a paz, a alegria, o amor, mais alto você vibra, né? Então isso é um dos corpos. O corpo físico, como que você pode cuidar? Através da sua alimentação, tentando fugir um pouquinho de vícios, né? Porque, como eu sempre digo, todo excesso mascara uma falta. Tá bebendo demais, tá comendo demais, tá fumando demais, muito sexo, qualquer que seja o perfil do vício, ele está mascarando algo, uma falta que seu corpo tá te pedindo e você não está atendendo, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse padrão de consciência, para que a gente possa, consciente e inconscientemente, trabalhar rumo à nossa vibração mais alta, porque quanto mais alto a gente vibra, mais fácil fica da gente atrair as coisas positivas, certo? Então é importante a gente cuidar do nosso corpo físico, através da alimentação, da atividade física, água, tudo aquilo que a gente já fala bastante para vocês. Corpo espiritual, a partir aí da sua religião, certo? E corpo mental, porque os pensamentos, eles podem influenciar totalmente o nível que você está vibrando, porque vai gerar sentimentos. Então é imprescindível você se questionar, peraí, eu tô, de fato, tendo padrões de pensamentos legais? E questionar os nossos pensamentos, porque às vezes o que você está pensando não necessariamente é seu. Você pode ter ouvido de um amigo, de um familiar, de alguém que você trabalha, do seu marido, da sua esposa, e isso fica na sua cabeça. E aí você precisa pensar, isso que eu tô pensando é verdade? Porque aí você vai aprendendo a filtrar os pensamentos. E aí quando a gente filtra os pensamentos, a gente começa a sentir melhor, e aí o padrão vibratório aumenta, e aí sim o tratamento com terapias holísticas, ele faz mais sentido, certo? Gostou dessa explicação? Já tinha ouvido falar sobre a escala de Hawkins? Me conta aqui nos comentários da onde você está falando. E se você curtiu, curta o vídeo, comente para o YouTube entender que o nosso vídeo ele é relevante. E encaminhe para a pessoa que você gosta, para quem estuda aí essa parte de física quântica junto com você, tá bom? E te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!